Olá! Hoje eu gostaria de falar com você sobre um assunto muito pertinente referente ao nosso momento atual que estamos vivendo e que em 2020 foi um ano muito atípico, de muitas mudanças, de muitas questões de como lidar a nível de comportamento, nosso lado emocional, todas as expectativas que não foram correspondidas, onde tivemos que ter mudanças e formas diferentes de viver, né? Dentro de um isolamento e uma condição extremamente social. Eu acho que se cada um de nós pensarmos, já passamos por diversas formas de crise, tanto de trabalho, crises de formas de lidar com situações de ciclos de vida, relacionamentos, tanto namoro quanto casamento, a condição de amizades, e essa é uma forma que a gente poderia entender que crise ela vem para um processo de reinventar. Então, dentro de uma relação de que a pandemia ela pode ser causada por uma condição de uma crise, eu acho que é podendo olhar uma forma de se reinventar. Então, a vida ela começou de uma forma diferenciada, onde ela precisou ser reinventada, mas podendo lidar com as novas formas. Então, quando a gente entende que esse contexto e a forma que a gente olha as questões atuais, vamos pensar agora em 2021 com muita esperança e podendo entender que a vacina já vem por uma ciência maior, onde está conseguindo abranger, né, alguma parcela da população, mas ainda nós vamos viver algumas formas assim ainda, né, dentro de um contexto que precisamos se reinventar ainda. O ano começa de um novo ciclo, onde novas fases de escola vão se reinventar, o ano letivo vai chegar, e aí a gente se pergunta, né, como vai ser esse novo ano, como vai ser essa nova forma. Então, dentro disso, a gente pode entender que muitas vezes pode ter desencadeado por algumas pessoas, algumas formas, tanto a nível econômico dentro de famílias, a nível de profissional entre pessoas, as questões tanto infantis, o transtorno da ansiedade, a relação de lidar com do desprovido, onde lidar com esses medos que nos afligem, e os medos eles são naturais. É natural o ser humano ter determinadas questões de medo, o medo do diferente, o medo do desconhecido. Mas a nossa diferença, e onde a gente precisa ter esse olhar mais específico, é quando esse medo impacta. Esse medo, essa ansiedade, ela fica muito exacerbada e os familiares muitas vezes começam a tomar conta, eles começam a lidar, a pontuar que alguma coisa com aquela pessoa, com aquele familiar ou com o seu colaborador da empresa, enfim, dentro de qualquer contexto, ele ultrapassa. E essa ansiedade ela começa a afligir em termos da condição física, os sintomas começam a aparecer, a ausência de apetite, alteração do sono, que é uma questão muito importante, onde isso transfere por muitas questões até a carga de lidar com o seu dia a dia, e fica um resto do dia onde tu fica mais pesado, não tendo um bom sono, a relação de foco e a cognição, né, onde tu perde o foco, a relação de atenção, um retrabalho, e nós precisamos prestar muito atenção quando essas questões começam a aparecer dentro de uma família, um filho, ou um adulto, né, onde rege às vezes por toda uma responsabilidade sobre aquela família. Muitas vezes os idosos hoje estão com uma outra realidade, onde tem vivendo sozinhos, né, ou com cuidadores, e os familiares hoje têm uma certa resistência de poder auxiliá-los por não lidar e ver um cuidado sobre esse vírus, sobre seus pais. Então, eu acho que nos cabe hoje a ficar mais alerta, podendo entender o quanto aquelas pessoas podem estar sofrendo sobre alguma questão de um transtorno maior de humor, né, onde a ansiedade é uma delas e teve uma prevalência muito grande, e quando isso não tratado, e ao mesmo tempo ela pode ter uma proliferação dentro da questão do humor, muitas vezes também isso gera uma tristeza, uma sensação de se sentir mais melancólico, mais triste, e pode desencadear para uma relação de depressão. Então eu acho que o alerta é poder entender o quanto isso está e pode estar acontecendo e buscar tanto o seu clínico geral, o seu geriatra,
ou mesmo pessoas relacionadas da área da saúde, bem multidisciplinares, né? Podendo buscar um profissional entendendo o que está ocorrendo. Porque muitas vezes a gente deixa as questões ocorrer, elas vão num estopim onde eu sempre vou conseguir lidar, eu lidei sempre com a minha vida, mas nós estamos numa fase diferenciada. E a fase diferenciada é prestar atenção desses sinais. Se alguém está nos auxiliando a poder ver, olha, você vivia de uma forma, tu não está percebendo que tem umas questões diferentes, mais irritabilidade, falta de paciência, não conseguindo produzir isso como produzia antes, e poder se permitir que isso faz parte, isso não tem uma relação de fragilidade, ao contrário, poder entender o que isso vai acarretar de uma forma mais positiva para a sua vida. Nós se tornarmos funcional, podendo entender da qualidade de vida e poder ter uma vida, uma condição melhor. Então, o que nós entendemos hoje, que poder, sim, se permitir a buscar recursos, se necessário for, ou formas terapêuticas do quanto você pode trazer um nível de estresse. A gente vê as pessoas mexendo muito em plantas, organizando sua casa, pintando, cantando, as formas, vias de diferentes formas onde amenizar essa relação que o estresse, né, dessa vida que nos acometeu entre o mundo do vírus, do Covid, né, onde nós tivemos que nos readaptar. Então eu acho que quando a gente pensa como eu gostaria, como eu era feliz de ter tido aquela vida, a vida que eu tinha antes, eu acho que a felicidade ela é de momentos, e se nós pararmos para pensar desse novo reeditar, é poder entender que felicidade nos traz uma questão de pensar, é poder olhar a vida do que eu estou fazendo, é não deixar a vida passar, é literalmente é fazer a vida valer a pena. Então eu acho que vamos prestar mais atenção sobre o que está acontecendo, muita esperança e otimismo de um ano diferente que vai ser melhor para todos, e poder buscar e olhar sobre a sua qualidade de vida.